Bom dia, bom dia. Vamos a mais uma porção da Palavra de Deus comigo. Vamos compartilhar. Bora orar, gente? Pai, exaltado seja o Senhor, soberano é o Senhor sobre tudo. Exaltado seja o teu nome por mais um dia que nos concede. Agora que vamos compartilhar, ó Pai, uma porção da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, através da Tua Palavra. Ministra Espírito de vida, Tu tens liberdade para se movimentar através desse vídeo. Em nome de Jesus. Amém? O texto de hoje está lá em Tiago 1:5. Vai dizer o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, o versículo está dizendo sobre sabedoria, né? Se algum de vocês se sente com falta de sabedoria, vai fazer o quê? Vai ficar sem sabedoria? Não fique sem sabedoria. Peça a Deus que Ele te dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Vou compartilhar agora a minha devocional com vocês. Meu filho, minha filha, não espere que as provações se tornem mais leves do que no passado. Por que imaginar que as provas seriam menos severas? Provo todas as coisas, e existem áreas na sua vida que eu ainda não toquei. Não busque tranquilidade. Os dias à frente podem requerer mais persistência e uma fé mais robusta do que no passado. Receba isso com agrado, porque você precisa saber quão preciosas são as lições aprendidas por meio desse tipo de experiências. Mesmo que não seja capaz de antegozá-las plenamente, certamente você obterá uma apreciação apropriada delas quando passar por uma retrospectiva. Dedique seu coração a conhecer a sabedoria. Filho, filha, esse alvo transcende todos os outros. Todo bem que provém de um período de pressão será mais uma bênção na sua vida. Busque-me acima de todas as coisas. Aqui nesse texto dessa devocional, fala da necessidade de uma fé mais profunda, né? Quando aqui ele fala que os dias que estão adiante vão requerer mais persistência e uma fé mais robusta. Então fala da necessidade de uma fé mais profunda, mais aprofundada, mais alicerçada. E eu tenho sentido essa necessidade nesse tempo. Deus tem ministrado muito isso ao meu coração, porque eu fui indagar com Ele o porquê que a gente tem, às vezes, uma palavra, a gente tem uma promessa, a gente tem uma palavra, a gente tem algo liberado da parte dele sobre nós. Ele disse, é isso que eu tenho para você, vai acontecer, eu vou fazer. E parece que é inacessível, parece que a gente não acessa aquela realidade, parece que a gente não adentra aquilo ali, parece que a gente não consegue viver aquilo ali. E o Senhor, Ele tem ministrado ao meu coração que a falta de acesso à promessa, a falta de acesso às palavras e aos decretos que Ele libera é por uma falta de fé necessária para acessar aquilo ali. E eu falei, nossa, faz sentido, porque todas as vezes que Jesus, Ele ia curar alguém pedia a Ele, né, uma cura em alguma área específica, a primeira coisa que Ele perguntava é, você crê que eu possa fazer isso? Creis vós que eu possa fazer isso? Ou seja, o combustível do executar de Deus é a fé.
E às vezes a gente quer que Deus execute coisas na nossa vida, que Deus acelere, que Deus cumpra coisas, que Deus cumpra uma palavra, que Deus cumpra aquilo que Ele falou. A gente até ora aquele salmo, né? Apressa-te, Senhor, mas a gente não tem uma fé ainda necessária para viver aquilo. E se a gente não tem uma fé necessária para viver, o Senhor, Ele não vai fazer, porque tudo que Deus faz é sobrenatural. E o sobrenatural, sem uma fé adequada, alicerçada, Ele pode nos matar ao invés de nos abençoar. É loucura, mas é real. Então, os dias que estão diante de nós, nesse ano, vai ser necessário uma fé mais profunda. É essa a mensagem de hoje. É essa a mensagem. E o que eu faço se eu não tenho essa fé? Eu preciso buscá-la. Eu preciso buscar edificar essa fé. A palavra diz que o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas, peraí. Então, eu já falei isso em outro vídeo. Então, eu vou ficar ouvindo pregação o dia todo e isso vai aumentar minha fé? Não, não vai. É ouvir o Senhor da palavra, que fala através da palavra. É um comprometimento de ler e meditar todos os dias nas Escrituras com Ele. Senta aqui, Pai. Senta aqui, Espírito Santo. Me ministra. Vamos lá. Pode falar. Eu sou todo ouvidos. E aí você vai lendo. E você vai ouvindo o Senhor ministrando através da palavra. Você vai se submetendo. E isso vai aumentando a sua fé. E você pega aquela palavra do dia, você leva para o seu dia, você medita, você pensa nela. Vem cada vez mais revelações, vem algumas instruções. O Espírito Santo, ele fala, faz isso, faz aquilo. Você se posiciona e você vê pequenos milagres, pequenas coisas, pequenas mudanças acontecer no seu dia através da obediência daquilo que você leu. E você vai vivendo isso todo dia. Isso vai construindo uma fé mais profunda. Agora, se você não tem esse hábito, se você não tem essa vida, sabe, diária, nas Escrituras com Ele, essa caminhada com Ele, você não tem uma fé aprofundada e alicerçada, porque você não está ouvindo a palavra adequadamente, porque não é só ouvir sobre a palavra, mas é ouvir o Deus da palavra falando com você através da palavra e se submeter. Isso vai gerando uma fé mais aprofundada. E é necessário uma fé mais aprofundada para que você viva tudo aquilo que o Senhor tem para você nesse tempo, nesse ano. Se você não aprofundar sua fé, você vai comprometer de viver coisas, vai ficar frustrado e ainda vai ficar, Deus, por quê? Por que eu não vi? Por que eu não acessei? Eu tinha uma palavra. Não basta ter uma palavra, tem que ter o alicerce correto para viver essa palavra. Sabe? Tem que ter uma fé fundamentada. A palavra mesmo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a devocional de hoje é peça a Deus, busque a Deus, sabe? Busque essa fé mais aprofundada, porque os dias que estão adiante de nós é necessário ter uma fé mais aprofundada. Então, tenha esse relacionamento com o Senhor através das Escrituras diariamente, que a sua fé ela vai ser alicerçada, sabe? É igual a você visitar a academia todos os dias. Você vai lá, você não vai vendo que está evoluindo, mas existe algo acontecendo na sua musculatura. E de repente, quando você vê que músculos se fortaleceram, você vê que músculos cresceram no seu corpo, você vê que se desenvolveu algo. Assim é a fé. Ela se desenvolve conforme você vai se relacionando com o Senhor através da palavra todos os dias. Então, eu te convido a ter esse relacionamento diariamente comprometido nesse ano, com comprometimento, para que você tenha uma fé mais robusta e o Senhor possa achar em você lugar para executar aquilo que Ele tem sonhado sobre a sua vida. Deus te abençoe. Medite, reflita nisso, que o Espírito Santo te leve além do que eu consegui.